e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência e financiamento garantido para sua empresa. A RS Garante, garante. O programa está na pauta, já vai começando. Você sabe que nós transmitimos pelo rádio 79.9 no FM, 560 no AM. Estamos disponíveis agora também live no Facebook com imagens. Temos imagens para provar lá no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, na Alexa, para quem gosta, no site, aí na aba ao vivo. Nosso convidado das quartas-feiras, Délcio Aguiar, professor, escritor. Oi, Délcio, bom dia, tudo bem? Olá, muito bom dia, Beverly. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Tudo ótimo por aqui. E Que por bom. aí? Também geladinho, mas eu brinquei hoje o Omair, né? O Omair Trindade, que é nosso, digamos assim, comunicador dos gaúchos, né? O comunicador dos gaúchos, Gaudério. E aí ele disse, nossa, que frio. Omair, tá só deu uma refrescadinha. Aqui no sul é assim, né? Só deu uma refrescadinha, né? Menos um. Tá, ficou mais fresquinho, né? Um É de, geadão. co- é de congelar a porta, Beverly. Tá, hoje tava feio o negócio, não tá fácil. E a temperatura não evoluiu muito, viu? Nós temos aqui agora, neste exato momento, Délcio, 3 graus. Já tivemos temperatura com -2, -3, -1, dependendo onde você tava aqui na Serra, né? Você pegou uma dessas temperaturas negativas. Na melhor das hipóteses, pegou 0 grau, 1 grau para sair de casa, que era mais ou menos isso. Mas ok, né? O clima não depende de nós. Délcio, deixa eu te avisar que hoje, em tese, daqui um pouquinho, o Hamilton voltou, né, de férias, ele deve estar entra conosco aqui também. Mas enquanto ele não chega, enquanto ele não dá o ar da graça, eu já quero começar o programa, Délcio, passando aqui o tema do programa de hoje. A gente vai falar sobre, literalmente, colocar o hoje com um valor de preciosidade, né? A gente, às vezes, por exemplo, se você tem uma joia, Délcio, uma joia, que você pagou muito caro, que você sabe, sei lá, ouro 24 quilates, uma esmeralda, uma joia, né? Você não joga ela em qualquer canto, não deixa ela em qualquer lugar, não deixa ela com qualquer pessoa. Você cuida, você zela, você tem um olhar de cuidado de uma preciosidade. Então, se o hoje é uma preciosidade e né, o nome já diz presente, por que a gente não olha para ele com este valor, né, Delcio? A gente está sempre com a cabeça lá na frente, ansiosos pelo futuro, ou com a mentalidade lá atrás, norteados pelo passado, pelo que já foi. Mas o hoje, embora a gente saiba a dificuldade de praticar o comportamento, de lidar com o hoje como algo precioso. Perfeito. Esse tema é um tema que enseja uma abordagem ampla e, ao mesmo tempo, restrita, porque o meu hoje, ele é muito configurado pelos meus olhares, pelos meus desejos, pela minha forma de olhar o mundo. E o teu tem essa intersubjetividade que nos coloca. Hoje está frio e nós, ao afirmarmos, ao constatarmos isto, imediatamente as nossas imagens começam a pipocar. O hoje está frio remete talvez à geada, a um tempo fechado ou não. E a gente vai assim olhando para o hoje, muitas vezes com um olhar externo. Mas hoje também é minha casa interna. Como estão hoje as minhas emoções? Como estão hoje os meus projetos, as minhas virtudes, as minhas alegrias? Como é que eu conecto tudo isso para que hoje seja de fato um presente, aquilo que está diante de mim, aquilo que funda o meu cotidiano? Portanto, um sentimento, é um olhar, é uma forma poética de enxergar esse mundo que está aí. Eu gosto de um pedagogo que ele fala da palavra mundo, que é o Paulo Freire. A palavra mundo remete a esta ideia de uma existência circunscrita à nossa realidade, às coisas que são e que estão aí. Como aproveitar o dia de sol de hoje? Como aproveitar o hoje diante daquilo que ele se apresenta, das coisas que talvez batem a minha porta? Vamos imaginar por um instante que hoje eu estou triste. Bom, eu posso saber que essa tristeza
não deve me consumir, ela deve ser temporária, momentânea, para que eu possa voltar a ter alegria, que seria, em tese, o meu ponto de equilíbrio, né? O que eu quero dizer com isto? Que a alegria é meu ponto de equilíbrio hoje. Que a minha vontade de ter paz é meu ponto de equilíbrio. A vontade de aprender é meu ponto de equilíbrio. E assim eu vou tentando olhar para esse hoje, que geralmente ele se apresenta para nós bastante fragmentado, um tanto estilhaçado, e que a gente busca consolidar nele uma existência forte, plena, talvez alegre e feliz diante das coisas que aí estão. Tu sabe, Delcio, que eu ouvi há um tempo atrás, sempre ficou na minha cabeça uma palestra de um futurista brasileiro, que é o Tiago Matos. Ele escreveu livros, ele dá palestras, ele é fundador da Perestroika, e ele fala sobre tecnologia, né? O trabalho dele é fundamentado nisso, em negócios tecnológicos, e ele sempre diz, a gente quer pensar o mundo, mudar o mundo, sempre pensando o que vai acontecer no futuro em termos, né, de possibilidades, mas com uma mente do passado. A mentalidade da gente é uma mentalidade ainda do passado, quase que da era agrícola. Quase que reptiliana. Então é difícil a gente projetar futuros com uma mentalidade atrasada, retrógrada. Claro que ele fala isso no mundo, no campo dos negócios, mas se a gente transportar essa lógica para a nossa vida diária, quantos de nós deixam de fazer coisas porque viveram experiências que mostraram isso aqui não dá certo, isso aqui não dá. Por exemplo, eu vou não vou sentar em duas cadeiras, porque quem senta em duas cadeiras não senta em nenhuma. Isso é uma mentalidade que até aqui se comprovou. Mas no mundo em transformações, talvez você não precise pensar em se vai sentar em uma, em duas, em três. Talvez você não sente mais. O que eu quero dizer é quebrar uma lógica, quebrar um paradigma. É pensar de um jeito novo. Mas para pensar de um jeito novo, você tem que abraçar o hoje. É no hoje que você consegue fazer essa dinâmica, sabe, Delcio? Não é no que já foi, nas experiências. É realmente desaprender para poder liberar espaço no nosso cartão de memórias para que a gente crie novas memórias. E a partir daí gerar um novo futuro. Porque senão os futuros possíveis sempre serão futuros possíveis a partir de uma coisa que já foi vivida no passado. Então, eu sei que eu estou propondo uma coisa meio louca aqui, mas faça energia com o tempo que a gente está vivendo. E não estou querendo nem necessariamente dizer faça isso para gerar novos futuros. Faça isso para viver plenamente o presente. Nem estou pensando em futuro. Estou dizendo, faça isso para viver o presente, né? Ó, Hamilton Primaço chegando. Rufem os tambores, rufem os tambores. Oi, Hamilton, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, professor. A todo mundo. Uma ótima quarta-feira, com todo cuidado com esse friozinho. Principalmente nenês, vovôs e vovós, muito cuidado com esse pessoal, né, Beverly? Nós, no caso. Vovós, bebês, todos nós, né? Tem que aumentar o volume pro Hamilton aqui. Delcio, enquanto tu falas, eu aumento o volume pro Hamilton, tá bom? Sim, bom dia, Hamilton. Seja bem-vindo. A gente estava com saudade de ti, que bacana poder interagir contigo nesse programa. Nós estamos falando de um tema aqui, Hamilton, que ele ao mesmo tempo complexo, mas que dentro da complexidade nos oferece uma possibilidade de olhar para as coisas que aí estão. Eu dizia, né, de que as novas realidades, os novos desafios que aí estão, inclusive os tecnológicos, eles não podem ser menosprezados diante daquilo que é a reflexão crítica sobre a nossa existência, sobre os fenômenos sociais, sobre as questões éticas do nosso tempo. Então, acho que o nosso programa vai render um bocado de coisas hoje. Hamilton, agora que você nos ouve, dá o ar da tua graça aí, Hamilton. Sim, tranquilamente. Professor, prazer ouvi-lo. E lembro da história do rio, entrando no tema de hoje, né, que é o nosso presente, é o agora, né, Beverly? O rio nunca passa duas vezes, nunca é o mesmo rio, né? A água que passou foi embora. Nunca mais a gente vai ver a mesma água do rio. Isso eu acho que a gente pode transportar para o nosso dia a dia. As ações que a gente está realizando, no caso, neste momento, nesse segundo, a gente nunca mais vai repeti-la, nunca mais vai ser igual, porque existe uma dinâmica e a gente sempre cita Einstein com a sua teoria do espaço-tempo, não é? Que forma um
um verdadeiro quadrado, né, de situações e que elas se dão num tempo exíguo e sempre efêmero. Aquilo que a gente viveu não vai viver mais, não adianta a gente querer correr atrás. Por isso que o passado ele tem o seu papel de nos mostrar coisas que fizemos e que de repente não eram as corretas para a gente aprender e agora, neste momento, não repeti-las. E já projetando para o futuro essas coisas do passado que agora aprendemos, não tornar a cometer os mesmos erros daqui a pouquinho, daqui a 1 segundo, 2 segundos, não é? Então é uma coisa muito... Se você parar e for ao centro desse tema de hoje, Beverly, você tem que comer muita maionese para viajar bastante, porque existem milhares de possibilidades que passam num ínfimo segundo na vida da gente, né? Nada será como antes, já dizia a música. Nada, né? Do que foi será. E nada do que foi será, nada será como antes. Tudo se transforma, tudo muda. Ontem eu assisti uma partezinha do filme Noé. Por sinal, achei um filme fraco. Eu acho que com o tema... Russell Crowe. Exatamente. E achei um filme fraco diante do tema, um tema tão importante, né, que ainda é estudado, ainda se busca onde estaria Arca de Noé. A Arca de Noé e tal. E achei muito fraco o argumento utilizado no filme de ontem, mas não veio ao caso. Mas lembrava disso, né? Que ele colocava acima de que Deus havia ali escolhido para salvar a humanidade, salvar os animais e tal, e que ele colocava que ele não foi escolhido porque Deus gostava dele, mas sim porque Deus sabia que ele tinha condições de cumprir a missão. Esse detalhe chamou muito a atenção, não é? Então ele deixou a parte emotiva de lado e usou a sua parte braçal, cerebral, né, para cumprir os desígnios do Criador, que queria que ele salvasse os animais e tal. Eu fico imaginando, professor também, imagina a confusão que era aquela arca. Né? Você imagina. Você tem cobras, você tem répteis, você tem leões, voadores, você tem os animais voadores e você tem alguns seres humanos. Como seria organizar isso tudo? Eu acho que nem com a inteligência artificial seria possível hoje em dia, Beverly. A inteligência artificial diz, chega, deu para mim. Tu sabe, eu assisti esse filme, eu tenho minhas ressalvas em relação a ele, mas a proposta é interessante para a gente fazer algumas avaliações, inclusive essa que você trouxe, Hamilton, de que por vezes a gente deve, não é que pode, deve fazer algumas coisas apenas pelo simples fato de que pode. Isso é bem interessante. Mas voltando à questão do hoje, Hamilton e Delcio, quem está escutando a gente aqui, nem sempre a gente se dá conta de, embora seja uma coisa absolutamente fácil de compreender. Hoje é a única coisa que nós temos. O amanhã Deus pertence, o ontem já foi passado. Mas o hoje é um presente, o nome já diz, né? Presente. Presente, estou presente. E vem junto com essa pegada movimentos como Mindfulness, que é o presença plena, muitas pessoas falando sobre esses fenômenos atuais do slow, vai mais devagarinho, aproveita o momento, né? Na gastronomia, na moda. Então, são formas de a gente entender isso, que nada mais é do que aproveite o hoje, cada momento. E eu estava me dando conta, por exemplo, aqui, ó, agora quem está na live, eu estou tomando uma aguinha, né? Eu passo a manhã inteira, Hamilton, bebendo os golinhos, porque eu preciso beber água, né? Então, eu me conscientizei, mas eu, às vezes, não aproveito, sabe? Não aproveitar. Eu tinha um conhecido meu que dizia o seguinte, aprenda a mastigar a água. Eu dizia, mas tu é louco? Como assim mastigar água? A água não foi feita para você beber e imediatamente engolir. O teu corpo precisa se preparar para receber a água na temperatura ideal. Então, quando você bota a água na sua boca e ela faz toda uma circulação como se fosse um bochecho, ela bate em todas as papilas gustativas, não só da sua língua, mas os sensores que tem em toda a boca, no seu palato, na bochecha, e você coloca ela na temperatura ideal do seu corpo e depois você engole, ela vai fazer um efeito diferente. Quando você pensa que a água está levando para dentro do teu corpo, na hora que você está tomando, está pensando, essa água que eu estou tomando vai me refrescar, vai me hidratar. Nada de novo, né? A gente sabe que é isso que a água faz. Mas você faz por consciência, ela parece que faz um efeito diferente. Estou usando um exemplo simples da água, mas quem faz isso, Hamilton?
Quem faz isso, Délcio? É degustar a vida em cada momento. A gente não faz isso. Não faz. Sempre apressados, né? Sempre com aquela ânsia, né? Vamos, tem que fazer, tem que terminar. Por sinal, você tocou no assunto água, é uma das discussões atuais mais renhidas que existem no mundo científico. A pergunta é, de onde veio a água para o nosso planeta? E há uma infinidade de teses, de teorias. A mais aceita é que teria vindo com cometas que caíram aqui na Terra e tal, mas também não é bem aceita, porque o volume de água que existe no planeta é Haja muito... cometa, né? Haja cometa, haja dinossauros para aguentar tanto cometa. Né? Carregaram muito Não é cometa assim. nas costas, né? Não é assim, Aí né, que negócio. tá, né, Hamilton e Delcio, também não sei o que o Delcio pensa disso, mas viver de forma de degustar, não é nem de dizer, não quero dizer que seja tudo mindfulness, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer slow, porque não dá, o mundo não permite. Mas se a gente se apropriasse dos nossos momentos, dos nossos sentimentos, o que eu senti, o que eu vi, né, contemplasse mais, o nosso dia ia ser totalmente diferente. Ele ia ter um sentido de passagem de tempo, Hamilton e Delcio, totalmente diferente. A gente não faz isso. Então a gente está vivendo sempre no futuro. Eu canso de me engasgar com a minha própria saliva. Não sei se já aconteceu com vocês. Muito, Também já? muito, muito. Quando eu tô falando, às vezes, opa, segura, peão, me engasguei. Olá, me engasguei. Pressa? Aí eu te pergunto, pressa para chegar aonde, Hamilton? Aonde, hein, Delcio? Não sabemos. São todas questões de profundidade que hoje de manhã elas tocam, sensibilizam a gente. Por exemplo, eu acho que essa ideia de pressa, né? A gente vive dito e redito, né? Com muita pressa, com ausência de tempo. Fomos aos poucos assumindo coisas que não cabem no nosso dia. Então, hoje fica para amanhã, né? E também vejo muitas pessoas tentando postergar tudo para amanhã. Hoje seria o amanhã dessas pessoas. Não pode ser assim. A gente precisa repensar esse espaço-tempo do nosso viver para que, de alguma forma, esse mundo natural que vocês trazem aqui também, qual é a relação dele com o meu hoje? No sentido de como o espaço produz a mim mesmo e aos outros. Como eu me coloco diante desse espaço-tempo que aí está, para que hoje não seja apenas uma data de calendário, né? Hoje precisa ser algo para além de uma data. Acho que criar e recriar o bom humor, a alegria, o pertencimento e tudo aquilo que produz em nós energia para o nosso dia, ou talvez para o dia integral, porque tem gente que só tem meio dia. Eu preciso ter um dia pleno, um dia cheio, de mais horas, de mais tempo para o convívio com os meus pares, com a minha família. E isso, claro, é sempre quase uma fronteira, porque a gente vive no trabalho, o trabalho nos consome, e quando chega o fim de semana, a gente já está pensando no trabalho da segunda-feira. É uma bola de neve que vai engrossando cada dia. Tu sabe que a gente fala da passagem do tempo, né? Que também é super relevante a gente olhar e tá em sinergia com o que a gente está falando. Mas olhar para a passagem do tempo é diferente de olhar só para o hoje como algo precioso. É um pouco diferente. Quando a gente olha para o tempo, tem um distanciamento, né, Milton? Eu olho eu me distancio dele e olho de maneira mais macro. A minha vida, o que já foi vivido, quem veio antes de mim, as minhas expectativas. Tá tudo ali na passagem do tempo. É isso que o Platão falava lá na passagem do rio, né? Que o rio nunca mais será o mesmo, nem você é a mesma pessoa, embora seja a mesma pessoa e o mesmo rio, né? Nunca mais, porque ele já passou por outros lugares. Isso é a passagem do tempo. Mas quando a gente olha só para o hoje e olha como algo precioso, eu não sei, a gente tem coisas que a gente trata como preciosas, né? Às vezes o carro da gente, Hamilton. Às vezes a gente trata o carro da gente como precioso e não trata a gente mesmo e nem o hoje da gente como precioso. Por exemplo, tá chovendo canivete, eu não vou de carro, vai sujar, vai estragar, vai sei lá o quê, o granizo vai cair em cima do carro. Eu conheço pessoas que não saem de carro num dia como esse porque tem medo que estrague o carro.
pensa, não é nem falar do hoje, é falar onde a gente bota o nosso sagrado, né? Onde está o teu sagrado hoje, Hamilton? Eu estou falando de filmes e tal, os livros que eu li. Férias. Estou voltando de férias, né? É o fenômeno férias. Exatamente. E outro filme que eu sugiro, apesar do tema, é um filme policial, mas aquele filme policial noir, sabe? Ele tem uma série de ramificações com dois grandes artistas, Al Pacino, que é um xerife de polícia, e o Robert... também é parceiro dele em vários filmes de máfia. Robert De Niro. Robert De Niro é bandido, é ladrão de banco. E o Al Pacino é o delegado que persegue ele, mas ainda não tem provas para prendê-lo. E o que chama a atenção do filme? A relação da família dessas duas figuras antagônicas, a relação da família no trabalho deles. E certo dia, eles combinam para tomar um café. E vão a um barzinho tomar um café. E, de repente, o Al Pacino diz para o Robert De Niro, sabe que eu estou preocupado, eu acho que a minha esposa vai me deixar. E o Robert De Niro, com aquele jeitão típico dele, diz, e eu acho que eu nunca vou ter ninguém. Ele disse, olha, já tenho certeza que ela vai me abandonar, minha esposa. Ele disse, e eu nem consigo ter uma namorada por causa do meu trabalho, que é assaltar banco. E o outro diz, e eu, porque trabalho com a polícia, nunca tenho tempo para os meus, para minha família. Esse diálogo é tão espetacular nesse filme, com dois grandes artistas interpretando, de uma forma natural. Veja que no trabalho eles estão frente a frente e a família, as pessoas que eles gostam estão no pensamento deles, porque eles não conseguem dar aquilo que gostariam de dar a elas. Então isso também é questão de tempo. É saber dividir o tempo do trabalho, mesmo numa profissão complicada como é a de policial, eu imagino, que tem casos fora do teu horário de trabalho que você está aí, tem que encarar, não adianta. Como a gente da rádio, às vezes acontece um evento, você está em casa, olha, tem um acidente aí, e você sai na corrida lá para ver o que aconteceu e passar para os ouvintes, né? Então teríamos que ter esse dom de separar a hora do trabalho e a hora das pessoas que a gente quer bem e quer junto da gente. Mas eu te diria que é quase um milagre alguém conseguir agendar esse tipo de coisa. Eu, pessoalmente, jamais consegui, Beverly. Na verdade, eu sempre fico pensando que a gente, nessa relação que tu trazes, Hamilton, que é difícil a gente conciliar tudo que precisa conciliar no mundo moderno, é fato, mas dentro dessa fórmula, não é só o outro, né? A nossa família, nossos trabalhos, nossos fazeres, mas por vezes a gente se esquece da gente. É muito fácil se perder da gente mesmo. Qual o tempo que eu tenho para que eu possa existir, né? Em que momentos eu existo? Porque por vezes a gente é só coadjuvante da nossa própria vida, né? Já que está falando em filmes, né? A gente é só coadjuvante na nossa própria vida, sem perspectiva nenhuma de chegar no Oscar. Zero. E só para encerrar a minha participação, Beverly e professor, ganhei um livro de presente de uma querida amiga e certamente eu vou devorar, porque eu nunca li, apesar de conhecer citações, o livro O Inferno. Eita! De Dante. O Inferno de Dante. Exatamente. E estou louco para começar, eu só preciso achar tempo. Aí voltamos ao nosso tema, entendeu? Começar começando. Sim, né? Exatamente. Mas me parece que ele tem uma linguagem um pouco arcaica, assim, e tal, que é negócio. Leva tempo para você conseguir pedalar, né? Conseguir pegar o ritmo e tal. Mas é o meu próximo desafio, e eu quero me colocar de alma, corpo e tempo. E tempo. Tu sabe, Hamilton, só para a gente fechar essa relação que tu trouxe, né, dos livros que são icônicos, ou obras, fosse um quadro, coisas que a gente às vezes não tem acesso ou não teve acesso. Eu venho de uma família muito, 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 muito pobre, e na minha formação de criança eu não tive acesso a livros. Era só biblioteca até a minha vida adulta, né? Só tive livros emprestados de biblioteca. Que bom que tem um monte de biblioteca. Eu sempre tive... Memórias póstumas de Brás Cubas. Eu já li muita coisa, mas eu tinha lido, eu não me recordo em que fase da minha vida, se eu tinha
15, 16, 17, mas era menos dos 20. Certamente, antes dos meus 20 anos, eu li o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, e de biblioteca. Então, você tinha que ler em uma semana e devolver, né, ou renovar. Então, eu lembro que eu li rapidamente, lembro de algumas citações, algumas frases, lembro que marcou, impactou e nunca mais. E agora, na minha história mais recente, acho que eu já contei isso aqui, eu acabei comprando o livro para ter na biblioteca de casa, sabe? Ter a sua biblioteca. Era o meu sonho de consumo, ter a minha biblioteca. Milton, e aí eu botei lá na minha biblioteca, já faz alguns anos, 2, 3 anos, e puxei esse ano de 2025 o livro do Desassossego para ler, Délcio. Não dá para ler assim. Não dá para ler assim. Não sei se é a idade, não sei se é o hoje, né, como eu estou hoje, ou se é o próprio livro. São livros, o próprio Inferno de Dante são livros, obras que a gente precisa degustar cada linha. Sem dúvida. Eu chamo de livros degustação. Você não vai ler, você vai degustar diferente. E outro livro que me marcou muito, só para encerrar, foi um livro de Chico Buarque de Holanda, chamado Estorvo. Não sei se você conhece, o professor conhece. Chico Buarque, nunca li, tu acredita? É um livro... O Délcio disse que não também. Não, Délcio, eu recomendo. Não. Eu recomendo. Sabe por que ele tem uma característica? O Chico é fantástico, eu acho maravilhoso. Ele tem uma característica. Todo livro tem apenas um ponto final. Só no fim do livro tem o ponto final. Todo livro é com vírgulas, colchetes, ponto e vírgula. Quer dizer, é um pensamento que ele começa e não para nunca. Não para, até o final. A última página, aí parece que ele se encerra dizendo, bem, era só isso que eu tinha para dizer, ponto. O Hamilton quase compôs uma música de funk, agora não para. Quase compôs um funk novo aí. Meus amigos, um abraço, obrigado pela oportunidade. Obrigada, de sempre, e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Ele vai querer. Grande abraço. Obrigada, Hamilton. Délcio, vamos fazer aquela paradinha estratégica do intervalo aqui para aproveitar a saidinha, o gancho do Hamilton? Depois a gente volta? Perfeito, vamos lá. Então, eu só vou fazer essa paradinha estratégica bem rapidinho, vou mandar a telinha aqui. Pronto, a gente vai no intervalo, na sequência a gente volta para falar sobre o valor do hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o governo do estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. 11h34. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando os 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nentepai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983-6066. 4 graus. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Nesse
Neste domingo, gente nossa vai estar ao vivo no Kerbfest da Associação Germânica de Caxias do Sul, Salão da Comunidade São Romédio, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, culto ecumênico. Meio-dia, almoço, batata com cebola frita, macarrão, carne de porco, galeto, linguiça, saladas diversas, cuca, pão. E às 15h30, café com cuca. 14 horas, diversas atrações. Animação Banda Luar de Montenegro. Ingressos adulto 95 e de 5 a 12 anos R$50. Reserva com Nair Kine 3222-2704. Projeto Gente Nossa da tua Rádio São Francisco. Patrocínio Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h37. Muito bom dia para você. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Retomando aqui o programa especial de hoje, o Tá na Pauta. A gente segue o programa com o Délcio Aguiardi, aqui ele que é professor, ele é escritor, né, gente que faz. Délcio, deixa eu só atualizar tua tela que deu um tiltzinho aqui. Deixa eu abrir tua telinha para ficar mais bonitinho. Vamos lá. Pronto, Délcio, já estou com tudo funcionando aqui. Sobre essa questão do hoje, Délcio, eu sei que o Hamilton fez uma série de ponderações que ficaram pipocando na tua cabeça, né? Conta aí pra gente. Muitas. Eu deixei o Hamilton falar porque ele traz uma contribuição incrível a partir dos livros que lê e dos filmes que assiste. É por isso que o nosso hoje precisa de arte, o nosso hoje precisa desta compreensão mais ampliada de nós mesmos enquanto profissionais, enquanto seres humanos. A minha filha é uma criança de 4 anos, ela saiu ontem com a seguinte preciosidade, Beverly. Eu tenho 2 pais, ela falando para a mãe dela. Eu tenho 2 pais, um pai que trabalha e um papai que brinca comigo. No alto de sua compreensão do mundo, ela está dizendo que ela está compreendendo que eu tenho uma ocupação profissional que me impede de brincar com ela quando ela gostaria, mas também ela tem um pai que brinca com ela. Ou seja, esses 2 pais existem na vida dela. E como é importante para uma criança compreender essa lógica de um pai e de uma mãe que trabalham, que saem de casa, mas que dedicam tempo e espaço na vida para brincar. Acho que o filme que o Hamilton acabou de trazer, a partir de 2 grandes atores do cinema internacional, nesse diálogo, né, remete muito às coisas que estão próximas de nós. Quantas facetas a nossa vida tem no dia de hoje? Uma faceta do trabalho. Me ocupo hoje do trabalho que me chama, mas eu também me ocupo de coisas que estão muito para além do ato somente de trabalhar. O prazer, né? Aqui em casa a gente tem uma brincadeira de dizer bom dia para o sol, Beverly, e nós não estamos em tratamento para demência ou qualquer coisa assim, né? A gente costuma usar esse bom dia para o sol no sentido de uma saudação do dia que chega, né? Acho que esta ideia, né, do dia que amanhece, para cada um de nós, o dia que nasce num horário. Alguém hoje despertou 4 da manhã, outros às 7, outros talvez ainda estão por despertar, considerando as condições de trabalho e de vida. Mas a gente pode, e acho que a gente deve, contemplar o irmão Sol. A lua de ontem estava lindíssima, né? Eu não disse bom dia
para ela, boa noite para ela, para não trair o sol. Não deixar Mas a com gente ciúmes, pode né? não deixar com ciúme. Brincadeiras à parte, né? Como é importante a gente ter essa conexão com o mundo natural que aí está, né? Uhum. E que a gente precisa do sol, né? Ontem o sol estava ali, mas não aquecia, mas estava ali, né? É, a lua charmosa na sua fase dessa semana. Se eu vou me conectando com isso tudo, parece que eu ganho leveza. E se eu ganho leveza, provavelmente eu ofereço leveza para quem está perto da gente. Porque não dá para ter vida pesada o tempo todo, nem no hoje, nem no amanhã. Essa é uma escolha que nós podemos fazer. Se a gente está cabisbaixo, triste por algo que deu errado, isso não significa que a gente vai levar um dia pesado. A gente pode ter a leveza do hoje, né, com essa experiência de um cotidiano convocante, de um cotidiano que me afeta, me toca, que me relaciona e que me faz relacionar. O tempo todo a relação é essa construção que está diante de mim como possibilidade e não como renúncia. Acho muito interessante a gente parar para pensar sobre esses aspectos, nos nossos próprios rituais, para nos conectar conosco mesmo no hoje, né? A gente às vezes precisa ser trazido para essa realidade, assim como a gente às vezes está meio sem noção e alguém tem que nos puxar, opa, calma lá, vem para cá, né? Volta para o centro, volta e meia, nós precisamos criar os nossos próprios rituais, mecanismos, entre aspas, amuletos, coisas que nos tragam para nós mesmos, para nossa própria realidade, Deus, porque a gente está literalmente, acho que essa é a palavra, né? Literalmente se perdendo de si mesmo. E ao se perder de si mesmo, a gente gera um impacto no todo muito profundo, que é o impacto de ninguém mais sabe quem é, para onde vai, o que tem importância, o que tem relevância, porque a gente deixou de sentir o prazer, não a sociedade de prazer que quer prazer imediato físico, sabe? É um outro tipo de prazer, é quase que um prazer arquetípico que você busca, né, no mundo das ideias, como aquele prazer que não passa, Délcio. O prazer que a gente costuma falar, ele está ligado ao campo do desejo. Você concluiu, concretizou, pronto, passou. Não tem é cavar buraco na água. Esse tipo de prazer é cavar buraco na água. A gente pode fazer ele agora, dali a 5 minutos a gente já não consegue mais sentir o mesmo prazer. E como uma droga, a gente precisa de doses maiores, de mais estímulo, de mais colorido, para continuar sentindo o mesmo tipo de prazer que foi o original. Então esse está fadado ao fracasso, Délcio. Não quero dizer que a gente não tenha que tê-los, mas está fadado ao fracasso. Ele nunca vai ser satisfatório. Há um prazer, há uma satisfação, Délcio, satisfação que vem de outros lugares. Só que a gente precisa estar conectado com a gente mesmo para poder chegar lá, sabe? O prazer, por exemplo, de ajudar alguém. Délcio, quem nunca experimentou a satisfação de ver o rosto de alegria, né? O ar de felicidade, quando você é ponte para alguém e esse alguém te retribui, quando dá aquela retribuição, quando aquela pessoa chegou no lugar que ela precisava chegar e você foi veículo para isso, Délcio, meu querido Délcio, há uma satisfação ali que é plena. Você pode passar anos. Quando você revisita essa memória, você sente exatamente a mesma satisfação. Não passa, ela é perene. Mas você tem que estar lá naquele dia, né? Sim, esses acontecimentos que nós chamamos de extraordinários por conta da sua intensidade, por conta do seu contexto, eles podem ser estimulados a acontecerem de forma mais frequentes em nossa vida. Que alguns chamam isso de milagre, Beverly. Como é milagre, como é milagroso esse poder que nós temos de deixar o outro alegre e a nós mesmos, né? Olhando para as coisas, dando valor a essas coisas. Como você disse no início do programa, é algo que tem valor, assim como o ouro e a prata. Falta para nós, talvez, essa atitude ou esse desejo de provocar o extraordinário, de fazer com que esse milagre aconteça na nossa existência. É muito importante a gente olhar para o futuro, sim, ninguém duvida disso, assim como olhar para o passado. Mas hoje a gente quer que você olhe para o presente, para o teu presente, para o dia de hoje.
né? Valorizando cada coisa que tem aí. Eu gosto muito, Beverly, de rezar agradecendo o meu dia, né? Independentemente se ele foi bom ou ruim, mas no sentido de que eu dou louvores, né? De eu estar ali, poder refletir sobre o hoje, talvez já no finalzinho do dia, e que ele me dá forças para que a janelinha do próximo dia seja aberta com delicadeza. Beverly, não dá de botar o pé na porta, sabe? Ele está precisando de um mundo, poeticamente falando, mais sensível, mais perfumado e mais voltado para as condições do humano. Nós viemos ao mundo para essas condições. O material é meio, as questões imateriais é que fazem o sentido. Por isso que as coisas imateriais, elas têm uma utilidade gigante para o dia a dia de cada um de nós. Tem uma série, Délcio, que eu já assisti ela, tá aí nos serviços de streamings, que ela começa dizendo o seguinte, né? A frase é: o ontem já acabou, o amanhã não começou e o hoje ninguém sabe. Então a protagonista começa todos os dias dela, assim como você cumprimenta o sol, né? A protagonista começa todos os dias dela enfrentando aquilo que ela, entre aspas, tem que enfrentar, dizendo o seguinte para si mesma, né? É o ritual dela para si mesma. O ontem já acabou, deu. O amanhã não começou, então deixa para amanhã. E o hoje ninguém sabe, então bora lá. Dá uma energia, né? E isso me fez lembrar muito a poesia, Delcio, porque quando a gente poetiza a nossa vida, não precisa ser literalmente poetizar escrevendo, né? A gente pode poetizar olhando uma estrela, olhando, sei lá. Eu tenho o privilégio todos os dias aqui, Delcio, de olhar a fachada da Igreja dos Capuchinhos. E tem momentos que eu vou te confessar, eu nunca falei isso para ninguém, mas tem momentos que eu abro a janela e fico olhando, assim, a arquitetura do lugar. Tem lugares que tem uma arquitetura tão bonita, não precisa ser a Igreja dos Capuchinhos. Eu tenho esse privilégio porque eu acho ela muito bonita. Mas a gente poderia olhar, sei lá, a arquitetura de uma árvore, Délcio. Para e pensa. Você olhar a arquitetura, você para aqueles minutos e você vê poesia ali. Você vê coisas que não teria visto se não tivesse parado. Eu separei aqui rapidamente, Délcio, uma poesia bem curtinha que está assinada por Antônio Montes. Não conheço, mas achei bonitinha demais, busquei lá na internet e ela diz o seguinte: hoje é dia de poesia, quem diria? Todo dia é dia de poesia. Aqui, agora, é o lugar, no chorar, na alegria, em tudo que existe, esta a poesia. A poesia é a alforria do mal, é a concepção do bem, é o grito no hospital, é o tic-tac do Big Ben. A poesia é o amor que todos no mundo têm. Bonitinho, né? Um versinho bonitinho. Dá pra gente dar uma paradinha. Olha só, já mudou, já deu um risinho na cara de quem estava escutando alguma coisinha ali, né? Pronto. A poesia, na verdade, hoje dá para poesia, né? No dia de hoje eu consigo ter a sensibilidade do poeta. Eu posso ler um poema, mas eu também posso apreciar os arcos da Igreja da Imaculada Conceição. Isso é fazer poesia, Beverly. É ter os olhos carregados dessa sensibilidade para curtir uma palavra do momento, né, da moda, curtir aquilo que está no meu entorno. Esta semana eu desafiei meus alunos na Universidade de Caxias do Sul, a explorarem o pórtico de sua cidade. Isso mesmo. Olhar para o pórtico de Carlos Barbosa, de Garibaldi, de Caxias, de Antônio Prado, olhar para o pórtico de Garibaldi, olhar para o pórtico de Farroupilha, das cidades onde esses estudantes vivem. E ao fazer esse exercício de olhar, que cada um tivesse a sensibilidade de poder responder a 3 perguntas. Esse pórtico carrega a minha identidade, a identidade da minha cidade. Ele representa a porta de entrada de nós todos. Nós precisamos desse símbolo enquanto uma representação não mais gráfica, não mais arquitetônica, mas como uma representação de nós todos que estamos, aspas, jogados nesse mundo, fecha aspas. E, Beverly, a reação dos estudantes foi fabulosa.
dizendo, eu não tinha me dado por conta disso, eu nunca parei para apreciar o pórtico da minha cidade. Eu até tenho uma fotografia, mas ela não fazia sentido para mim, agora vai fazer sentido para mim. Beverly, isso é estimular que a gente olhe o hoje com outros olhos. Uhum. E a gente vai fazer um convite agora para quem está escutando o programa, Délcio. Você que está escutando agora, neste exato momento, para e pensa um pouquinho, 2 minutinhos, nem isso, né? 2 segundos. Pensa, o que você tem hoje, agora, que você gostaria de dar uma paradinha e dizer, nossa, que quero me debruçar um pouquinho mais, quero degustar um pouquinho mais o que eu tenho hoje. Poderá que seja alguma coisa que você já viveu e que você pode, nem que seja na memória, resgatar ainda do hoje, porque está fresquinho, tá novo. Amanhã a gente nem lembra mais, né, Délcio, porque já passou. Então tá fresquinho, aproveita. Ou que ainda vai viver, nem que seja o teu almoço. Délcio, quantos de nós saboreiam as nossas refeições? A gente come, a gente é glutão, a gente sente gosto, mas a gente não degusta. É diferente sentir gosto do que degustar, né? Por exemplo, tomar uma sopa de genholine, sentindo cada temperinho que foi colocado ali, sabe? Deixar aquela colher cheia de caldo invadir a tua... Eu sou glutona, já deu para ver, né? Todas as minhas possibilidades de degustação têm a ver com comida, né, Deus? Eu gosto de comer, pronto. Mas você poderia fazer outras coisas. Uma leitura, um pouquinho mais na cama, aquele quentinho da cama hoje de manhã, Délcio. Hein? Que coisa mais boa, pelo amor de Deus. A nossa cama hoje tinha agarras, né? Nossa. Cadeados. A nossa cadeados. Cama hoje era a visão do paraíso, hein? Aqueles 2 minutinhos que você diz, não, eu vou ficar um pouquinho a mais. Mas não ficar porque eu vou ficar, eu tô com preguiça, eu tô cansado, eu não queria ter que sair. Não, é ficar aqueles minutinhos a mais pensando assim, sentindo o calor, em que áreas do teu corpo aquele calor estava mais intenso, onde já estava mais gelado. Realmente, Délcio, aprender a degustar a cada momento, porque daí a gente vai ter uma percepção do nosso dia diferente. A própria ideia da passagem do tempo vai ser diferente. Você está a nos convidar a sentir o dia, né? A sentir o hoje. Porque aí sim, o nosso viver vai fazer um sentido diferente daquilo que costumeiramente nós estamos vivendo. Dá para, mesmo que numa agenda apertada, cheia de compromissos, ter esse olhar sensível de apreciação, né, de deleite das coisas que estão aí. A gente está agora num período em que a natureza toda se recolhe, né? Eu olho para essas árvores com folhas caídas, formam verdadeiros tapetes, né? E a gente se coloca diante dessa ideia de que, sim, hoje precisa ser assim para que a gente tenha depois uma primavera e um verão mais equilibrados. Fazia um tempo de que a gente não sentia esse frio que estamos sentindo. Verdade. Não é uma novidade, porque a gente teve invernos muito rigorosos há algum tempo atrás. E é bom que a natureza nos informe, os desavisados, né, de que nós estamos num período do frio, das mudanças, né, das frentes frias que chegam sem bater na porta. E isso é o nosso hoje, né, com tudo aquilo que tem de força a natureza e o espetáculo que ela é. A gente vê nas redes sociais, lendo jornais, Beverly, uma imagem mais linda do que a outra. Verdade. Sobre essa geada, sobre esse frio que congela inclusive cascatas. Verdade, concordo contigo. Tem o lado negativo, não dá para não olhar para ele, mas também tem o lado positivo, como tudo. A vida é dual, né? A vida é dual. Tem um dia porque tem uma noite, assim sucessivamente. A Maria Salete do Bela Vista mandou um abraço para nós, Delcio está acompanhando. A Lili Paludo, direto do Paraí, ela mandou uma foto aqui de uma pessoa, mas assim, fez uma coberta, fez um pijama, com a coberta assim, dentro da cabeça, assim, veio construindo a coberta, mandou um bom dia para nós. O Laudenir Ruiz também mandou um recadinho aqui pra gente, dizendo que está acompanhando. O Adriano, olha que recado mais fofo, ele diz, oi, meu nome é Adriano, eu tenho uma estofaria no bairro Esplanada e realmente a gente acaba sobrevivendo ao invés,
de estar vivendo. Eu trabalho hoje pensando amanhã e esqueço às vezes do aniversário de pessoas, né? De sair para saborear alimentos. Enfim, tá bem assim a vida, né? Responder o WhatsApp, trabalhar, cuidar da família. Minha vida me vira assim, diz ele. Eu escuto vocês de manhã, gosto muito dos programas. Muito obrigado ao Adriano. É exatamente isso, né, Délcio? A gente está sempre fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo e achando que isso é o normal. Não é normal, a gente às vezes precisa fazer, mas que não é normal, não é, né, Délcio? Estamos produzindo um cansaço para nós mesmos que não vale a pena. O repensar sobre a nossa agenda, sobre como é que a gente responde às demandas, né? A gente não está propondo aqui que tudo fique para o dia de amanhã, mas a gente está propondo que o dia de hoje seja vivido mais intensamente, que haja uma reflexão sobre a presença dele, desse tempo na minha vida. Porque é hoje, é o tempo de hoje. E ele pode ser, sim, não apenas cronológico, ele pode ter uma dimensão de sabor, de alegria. Rubem Alves, um grande pensador brasileiro, dizia isto, né? Viva intensamente, mesmo sabendo que você tem chamadas para responder. Mas não deixe de viver intensamente. O meu cotidiano pode ser, né, um cotidiano de intensidades, mas também de um espaço, de uma janelinha, para que eu possa apreciar o meu entorno, a natureza que está aí, o espaço que é construído no diálogo e na pertença com o outro. Você mencionou, né, o tempo cronológico. Esse nome vem de origem à figura mitológica de Cronos, né, que na mitologia grega era aquele titã do tempo que engolia seus filhos e a esposa Réa para que eles não o destronassem. Ou seja, então o tempo cronológico no mito é um devorador, né? Não é uma coisa boa. Ele é um devorador assustado, com medo do que vão fazer com ele mesmo. Veja, não é uma boa coisa para a gente pegar como inspiração. E você falou também, Délcio, sobre essa questão de que nem tudo nós vamos fazer apologia que a gente não tenha uma pressa, uma velocidade, etc. Mas também a gente precisa parar para pensar, Délcio, que muita coisa que a gente faz hoje, duplo, triplo, com pressa, agitado, não precisava ter sido resolvido hoje. A gente está confundindo urgência com prioridade, com relevância. A gente está num tempo confuso. Então, por vezes, olhar inclusive para essas coisas que a gente, entre aspas, acha que tem que fazer, para pensar, será que elas têm que ser feitas hoje? Que tem coisa que a gente está fazendo, Deus, que não precisava, a gente está confundindo. Mais ouvintes participam. Aqui a Teca diz que poesia para ela é harmonia para os dias. A Odete, pode falar, Délcio. A Teca sempre muito sensível, muito conectada aqui ao programa. Um grande abraço, Teca, para ti e para os demais ouvintes também. A Odete Valentini, queridaça, ela diz assim: Beverly, eu também já me engasguei muitas vezes com água. E o que ela vai fazer hoje para degustar, para aproveitar o dia dela? O almoço. Ela vai tirar o horário do almoço, né, para poder fazer essa vivência plena. A Gabi Stangerlin diz: oi, bom ouvir vocês. Acordo saudando o sol, assim como o Délcio. É uma forma de dizer: estou viva, vamos para mais uma aventura. Saudando o sol, agradeço a vida, a oportunidade de estar aqui. Que bom, a vida não é tão generosa com todos, e a gente precisa reconhecer o quão boa ela é. Estar vivo, ter saúde, uma casa, saciar a fome, divertir-se, ter alguém por nós, uma família, é uma dádiva. É o presente, né? E o presente de hoje, o presente é uma dádiva. Ensinei meus filhos a terem este mesmo encantamento pela vida e eles o têm. Um beijo no coração de vocês. Que lindo esse recado, hein, Délcio? Fabuloso, ganhamos o dia, Beverly. Nossa. Ela faz a grande ciência de que a vida tem que ser olhada em sua totalidade. Que bonito texto, que bonita expressão que você traz. E fico feliz de saber que eu não estou só nesse mundo, que outras pessoas olham para o sol e o cumprimento no sentido de dizer: estou aqui, a minha presença, a minha alegria, saúda essa iluminação que chega até mim. Porque aí eu vou também associando a minha experiência de vida de um outro modo, talvez com mais leveza, com mais sintonia das coisas que estão por perto de mim. Que bonito. Falando de tempo, Aion e Kairos, isso tudo representa muito bem pelas falas dos nossos ouvintes.
Muito legal. Acabei lembrando daquela música acho que é Cascaveletes, né? Bom dia, sol nascente. Eu vim para contar minha história. E ele segue, né? Muito bacana. A Isabel Viapiana, ela tá brincando com a gente, tá? Mas brincando, ela diz uma verdade, que é o seguinte: ela vai tentar hoje, Delcio, degustar o horário do banho. Aí ela dá aquela risadinha, temperatura negativa não tá fácil. Mas aí é que tá. Mesmo para degustar, Delcio, a gente precisa criar um clima. A gente não disse que quando vai namorar, vou criar um clima. A gente precisa criar clima para degustar as coisas. Não vai ser na confusão que você vai degustar o almoço, não vai ser na confusão. Se você vai tomar um banho e você decidiu, vou experienciar aqui esse banho, até no frio que a gente sente, a gente vai olhar, vai ver os pelinhos arrepiados, a gente vai enxergar uma beleza ali. Não, eu não vou fazer isso hoje, não vai ser neste lugar. Mas se você preparar a sua casa, eu sei que a Isabel vai fazer isso, colocar lá uma estufa, aquecer, fechar as janelas, ligar o chuveiro um pouquinho antes, você vai criar um clima para você degustar, porque para degustar você tem que estar pleno, tem que estar presente, né, Delcio? Perfeito. Um bom banho em temperatura ideal é como uma boa pizza Opa! de 4 queijos, que a gente possa olhar para as nossas coisas desse modo. Que bacana saber que tem gente que ainda curte tudo isso. Delcio, a gente vai ficando por aqui, vivendo o nosso hoje de forma assim plena. Quero te agradecer e te desejar uma boa semana. Igualmente para ti, Beverly, para os nossos ouvintes, um ótimo dia. Até quarta-feira que vem. Até quarta que vem. Gente, nós ficamos por aqui. Este conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos lá no Facebook, facebook.com.